Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, o primeiro turno da eleição terminou. O primeiro round terminou. Foi uma briga de titã, realmente uma briga de titãs. Foi a lenda viva contra o falso mito. Vamos partir para o segundo turno e vamos ver quem leva. Agora, uma coisa eu digo: se Bolsonaro tivesse ganho em Minas Gerais, ele teria levado as eleições. A verdade seja dita, ele teria levado as eleições. E Bolsonaro tem um adendo aí. Bolsonaro conseguiu uma gama de parlamentares, inclusive no Senado. Gente, se Bolsonaro ganhar essas eleições no segundo turno, ele terá poder de imperador neste país. Ele fará o que ele quiser. E digo mais uma coisa: as Forças Armadas passam verdadeiramente a governar neste país. Bolsonaro terá poder de vida e morte nesse país. E Alexandre de Moraes que se cuide. Porque com o número de senadores que Bolsonaro tem no Senado, Alexandre que se cuide. Porque Bolsonaro pode caçá-lo. E será a primeira vez que um juiz será caçado. Bolsonaro fará isso. Bolsonaro é um doido, é um perturbado. Porém, existe um adendo. O povo gosta das loucuras de Bolsonaro. Se o povo não gostasse das loucuras de Bolsonaro, não votariam nele. E as pessoas votaram em peso em Bolsonaro. Gente, Bolsonaro construiu um palanque enorme em São Paulo. No Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, o governo bolsonarista ganhou em primeiro turno. E Lula ficou sem palanque no Rio de Janeiro. O palanque de Lula em São Paulo é fraco, Haddad ficou muito fraco. A única sorte de Lula é o Nordeste, mas não é o suficiente para ganhar as eleições. A verdade tem que ser dita. Não é o suficiente para ganhar as eleições. Se nas próximas pesquisas Bolsonaro vier ganhando em Minas Gerais, Lula perde. Eu acredito na vitória de Lula. Porém, tem um adendo. Bolsonaro é mais do que o que as pessoas imaginavam, o que nós imaginávamos. Ele é maior que isto. Se Bolsonaro ganhar essas eleições no segundo turno, aí todo mundo pode chamar Bolsonaro de mito, porque verdadeiramente é. Agora, Bolsonaro é um fake mito. Mas se ele ganhar no segundo turno, ele é um mito. Por quê? Porque ele ganha as eleições de uma lenda viva da política. Sabe? Sempre foi o sonho de todos derrotar Lula. O sonho de todos. Agora você imagine Bolsonaro conseguindo este feito. Já pensou nisso? Gente, Bolsonaro elegeu governador inexpressivo. O governador do Rio de Janeiro. No último... Gente, o Rio de Janeiro está transformado numa bagunça. No entanto, trocaram o Freixo pelo governador daquele. A polícia mata, faz o que quer no Rio de Janeiro. Não se faz nada. E agora então? O Rio de Janeiro está nas mãos de Bolsonaro. E este país também. Porque eu digo para você, apesar de acreditar que Lula leva as eleições, acreditar é uma coisa. E levar é outra. É uma nova eleição. Lula ganhou e ganhou bem. Mas só que Bolsonaro criou no entorno dele toda uma energia positiva. E isso tem um peso, gente. Isso tem um peso numa eleição. Energia positiva, vontade de vencer, vontade de ganhar. Sabe?
Isso faz peso, isso faz diferença. Não está acontecendo a mesma coisa com o PT. A energia que emana do PT hoje é negativa para a campanha de Lula. Sabe? Os abutres estão rindo de Lula e do PT. Logo o PT tem que se acautelar. Sabe? Tem que cantar menos e partir para a luta. Luta mesmo, porque é uma briga de titãs. E em termos de estratégia, Bolsonaro está ganhando. Gente, eu não sou bolsonarista, mas a gente tem que reconhecer que em termos de estratégia, Bolsonaro está ganhando. Dá-se a impressão, gente, que as pesquisas de opinião erraram feio. Não erraram feio, não. O que eles disseram que estava acontecendo, aconteceu. A margem de erro. Lula ganhou bem. Foi para o segundo turno, foi bem, muito bem. Se esses votos forem repetidos, Lula ganha as eleições. E eu creio que ele vai ganhar as eleições. Mas no Congresso Nacional, Lula fica enfraquecido. Porque os parlamentares bolsonaristas se elegeram, foi forte, se elegeram em peso, gente. Sabe, o Márcio França em São Paulo, gente, que estava em primeiro lugar, perdeu para o astronauta, aquele medíocre, perdeu para ele. E perdeu feio. Moro ganhou as eleições, gente. O povo gosta de apanhar. Sabe? As calúnias em cima de Lula e do PT foram fortes. Você sabe que é um jornal nacional batendo todos os dias, e isto fica no imaginário das pessoas, e as pessoas passam a acreditar nisto. É tanto que Moro ganhou as eleições. Gente, e você muitas das vezes acredita que o povo do Rio Grande do Sul, o povo de Santa Catarina são um povo politizado? Politizado coisíssima nenhuma. Politizados são os nordestinos. Esses sim são politizados. Estes sim têm consciência política. Por que votaram no PT? Não. Porque as provas, a forma de votar, de escolher, evidenciam isto. O povo do Rio Grande do Sul elegeu Dallagnol, um bandido. Moro é um bandido. Gente, o povo de São Paulo elegeu a mulher de Moro. Aí você pergunta por quê? O povo de São Paulo reelegeu Tiririca. Ah, vai se lascar. Pelo amor de Deus. Sabe? Enquanto estas coisas, gente, acontecerem na política, o país é isto. Não sai disto. Gente, os desdenhos de Bolsonaro com a morte das pessoas no Covid, isso não teve peso nenhum. As pessoas não ligaram para isso. Votaram em Bolsonaro. Bolsonaro está aí, rindo. E ele vai fazer pior. Porque ele sabe que dá certo. Ele vai rir dos pobres, dos sim. Ele vai desdenhar, ele vai pintar e bordar. Outra coisa. Todos os ministros de Bolsonaro se deram bem. Gente, Pazuello foi o mais votado do Rio de Janeiro, gente. Com todos aqueles escândalos, o povo do Rio de Janeiro votou em peso em Pazuello. Certo que é um homem riquíssimo. Quem tem dinheiro ganha eleição. Gasta, ganha eleição. Sabe? Mas o povo do Rio de Janeiro tem sofrido muito, gente. E colocar lá no parlamento alguém que não sabe nem o que significa SUS. Pazuello disse isso. Como ministro da Saúde, ele disse que não sabia o que era o SUS. E o povo do Rio de Janeiro elege este cara. Gente, é difícil. É muito difícil. É muito difícil. Então não se surpreenda se no segundo turno Bolsonaro ganhar. Não se surpreenda. Bolsonaro realmente é um estrategista de mão cheia. E com a ajuda do cabo eleitoral Ciro Gomes, então,
Também vocês não se surpreendam se vocês ouvirem Ciro Gomes dizer que vota no segundo turno em Bolsonaro. Não se surpreendam. E todas estas coisas somam, gente. Todas estas coisas somam. Gente, aquele padreco, 600 pessoas votaram naquele cara. Aí você pergunta, por quê? O que acrescenta? Absolutamente nada. Mas isto é uma realidade. Logo, vamos se preparar para o segundo turno. Porque no segundo turno, Lula vem aí.